Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste humilde canal e hoje, Giro NBA. Para começar a sua semana bem, vamos fazer um recap de notícias desinteressantes e talvez desatualizadas sobre o mundo da bola laranja, que talvez você tenha perdido aí nessa última semana. Era um programa para ser no final de semana, mas agora transferimos ele para segunda, porque fica bom já para começar a semana com o pé direito, coisa que aconteceu aí que você perdeu, às vezes coisas do mês passado que eu esqueci de comentar. A gente vai trazer tudo num compiladão para entregar de bandeja para o seu entretenimento. E já vamos começar legal, porque essa semana tem bagunça, tem furdunço, tem suspensão, tem lesão, tem muita coisa acontecendo. Se você não quiser perder nada do que acontece no mundo da NBA, eu com seu interlocutor, seu host Gui Beiradas, mano, verifique a sua inscrição e ativa o sininho de notificações para receber todos os vídeos em primeira mão. Mas se estiver chegando por aqui agora, espera para fazer isso, segura o seu dedo aí e faz isso no final do vídeo, caso você goste do conteúdo. Até porque eu notei que 39% das pessoas que assistem este humilde canal não são inscritas, então vai ajudar demais. Se você parar um segundinho, rola aqui embaixo, se inscreve, que vai estar ajudando a esse projeto se manter de pé. Agora, sem mais delongas, Papai Lebrão! A jararaca safada! Antetokounmpo no modo avião! bora começar com, eu acho que a notícia mais polêmica dessa semana, a que está na thumb no título. Já vou entregar ela de primeira, não vou deixar ela por último não. Ja Morant foi suspenso de novo. Não, você não ouviu errado, ele foi suspenso, ficou de fora do último confronto do Memphis Grizzlies. E você deve me perguntar aí neste exato momento, mas Guibeira, o que aconteceu? Uma live no Instagram, na qual ele apareceu portando uma quadrada? Não. Teve que estar presente para dar depoimento num caso de justiça? Também não. Foi alguma boate? Não, também não. Foi por causa de uma entrevista. Ja Morant, astro do Memphis Grizzlies, foi suspenso por um jogo por conta de conduta prejudicial à equipe. A suspensão ocorre em decorrência das críticas do técnico do Memphis Grizzlies, Tomás Issalo, à liderança e o esforço de Ja Morant em uma conversa após a derrota do Lakers na sexta-feira à noite, na qual Ja Morant respondeu em um tom considerado inadequado segundo fontes. Ó, antes da gente mostrar aqui a entrevista, eu já estou achando sacanagem essa pegação no pé do meu mano Ja Morant. Porque uma coisa é você ir lá e falar que, pô, o cara não está sendo um líder, falar alguma parada assim, responder na entrevista, ou então, sei lá, chamar ele pra uma batalha de rima, fazer alguma conduta ali dentro do vestiário pra resolver a parada, mas suspender o cara porque você não gostou do tom dele é uma sacanagem. Agora vamos ver qual que foi realmente a entrevista do senhor Ja Morant. What went wrong for you today? Go ask the coaching staff. Tá aí, ó. A primeira pergunta é: o que deu de errado hoje? E ele falou: vai lá ver com a rapaziada, com os treinadores, né? Do you feel like, I mean, it was anything you could do different, I guess? Tá bom. Ele acha que não, tá ligado? Eu acho que não. Ele falou: eu acho que não. From the outside, Acho que it ocorreu um grande derramamento may be aqui. wrong, but from the outside, it didn't look like you had your usual energy tonight. Go ask the coaching staff why. Okay. E caramba, vá perguntar o porquê que eu não estou com a mesma energia para os coaches. You feel like you should play more? Vai perguntar a comissão técnica novamente se eu devo jogar mais. What could have been done different to get a different outcome other than asking the coaching staff? According to them, probably don't play me, honestly. That's what basically the message was after, so it's cool. Caramba, basicamente a mensagem era: se quisesse melhor resultados, não joguem, não me coloque pra jogar, tá ligado? The coaching staff message was It's that? cool, man. Tá tudo bem. You didn't have anything physically wrong in terms of illness or anything? Oh, no, You were I'm under the good, I'm weather. fine. Okay. Tá bom, você não tem nada fisicamente mal, você tá bem, tá 100%, tá saudável, e é isso. E rapaziada, o senhor Ja Morant aqui, ó, podia não ter nada de errado com ele, tá ligado? Mas só que 3 de 14 de quadra, 0 de 6 de 3 pontos. Indo mais pro lado aqui, 8 pontos, 1 turnover, 0 blocks, 1 roubo de bola, 7 assistências, 1 rebote, 2 de 2 de lances livres. E se você assiste a esse jogo do Ja Morant especificamente, ele só não queria estar ali, mano, sabe? Ele só não queria estar presente naquela partida. Foi bem feio de se ver o jogo. Ele tinha 0 energia, 0 liderança, e nos momentos finais, quando o jogo tava por 5 pontos ali, o Memphis Grizzlies tentando um comeback, essa aqui é a imagem do Ja Morant onde ele estava posicionado enquanto o coach estava dando instruções. Então, não vem querer colocar a culpa no coach que você não jogou mais, você estava realmente sendo tenebroso em quadra.
Agora, por conta de uma entrevista, você deveria ser suspenso? Na minha opinião, não. Na minha opinião, você deveria ter jogado mais? Nesse jogo, não. Mas pra mim, a mensagem está sendo bem clara do Memphis Grizzlies. Logo menos, Ja Morant vai estar arrumando suas malas e indo para novos ares. E já tem times interessados, como o Sacramento Kings, o Miami Heat, o Atlanta Hawks e o Phoenix Suns. Acredite você ou não. O astro do Atlanta Hawks, Trae Young, sofreu uma entorse no ligamento colateral medial LCM do joelho direito e será reavaliado em 4 semanas, segundo fontes da ESPN. Young passou por uma ressonância magnética na sexta-feira por diversas consultas médicas que mostraram que ele não sofreu danos estruturais graves no joelho. Pelo visto, Atlanta está numa fase ruim nesse início de temporada, o time não se encontrou legal. Na partida de ontem, o melhor jogador foi o Jalen Johnson e agora vão ficar sem o Calvão de cria, mano. Clima terrível para um time que estava sendo cotado para estar ali no top 4 da Conferência Leste. Enquanto isso, o Leicão da Massa, sem o Velhote e sem Gabe Vincent e sem DeAndre Ayton, continuam sendo desfalcados noite atrás de noite, mas mesmo assim, se tem Luka, se tem Austin Reeves, não tem problema. Luka teve uma noite terrível nos arremessos, mas continuou ainda com um triplo-duplo, enquanto Austin Reeves também foi mal nos arremessos, mas continuou com a sua média ali intacta. Bronny James pegou uma ponte aérea, Marcus Smart estava um pitbull na defesa como sempre, e o Lakers conseguiu mais uma vitória. Até quando será que o Velhote vai ficar com dor no popote e não vai voltar para as quadras? E será que ele está avaliando ainda o Lakers? Será que ele está fingindo lesão? Será que é manipulação de resultados? Ou será que é só a idade pegando e judiando do velho coroa, o bom velhinho LeBron James? Thiago Splitter, o nosso querido técnico brasileiro, está expondo as farsas do Portland Trail Blazers mais uma vez, mostrando que esse time não tinha nenhum problema, que o que separava eles realmente entre a vitória e a derrota era um cara chamado Chauncey Billups. Desde a chegada do técnico brasileiro, o time vem performando muito bem neste começo de temporada, está posicionado na 4ª posição da Conferência Oeste, a forte Conferência Oeste. Sabe quem está atrás dele? Sim, o Clippers, o Nuggets, o Rockets, o Golden State Warriors, o Memphis Grizzlies, o Timberwolves, o Phoenix Suns, o Sacramento Kings, o Utah Jazz, o Dallas Mavericks do time da defesa e também o New Orleans Pelicans. O Trail Blazers está com 4 vitórias e 2 derrotas apenas, tendo Dani Avdija fazendo uma temporada maravilhosa, jogadores assim, sem estrelismo, sem egoísmo, sem individualismo, sem nenhum desses ismos negativos e apenas coletivismo, apenas jogos bonitos, bons passes, sempre encontrando quem tá mais livre, quem está sozinho para converter o arremesso e eles saírem com Ws. Voltando para a parte das lesões, é realmente triste o que aconteceu com o calouro Topic, Nikola Topic. Ele que foi campeão da temporada de 2025 com o OKC sem jogar nenhuma partida. Isso é um recorde na NBA. Até mesmo o Adam Morrison jogou mais do que ele quando jogou lá pelo Lakers naquela temporada de campeão. Mas agora, mudando o clima do programa, agora para um tom bem sério e triste, ele foi diagnosticado com um câncer testicular e vai provavelmente ficar de fora de toda essa temporada, vai passar por um tratamento bem rigoroso e tomara que ele se recupere, porque a gente ainda não pôde ver esse menino atuando. Desejamos aí tudo de bom na carreira e na vida desse menino, mano, porque é uma coisa muito séria. Se tinha gente ali que estava se vangloriando de estar invicta, agora não tem mais. De todos os invictos na NBA, só sobraram o Oklahoma City Thunder, um só. Finalmente, eu utilizei a zica deste canal da maneira correta. Fiz um vídeo sobre o Chicago Bulls e o Chicago Bulls perdeu para o gigante, para o grandioso, para o colossal New York Knicks. A gente veio numa missão, não vamos perder 2 seguidas para esses vacilão e saímos com a vitória para cima do Touro de Chicago. Numa noite espetacular de 31 pontos de lembrança e 4 jogadores do New York Knicks passaram dos 20 pontos. Então é isso, tudo normal, tudo voltou à normalidade na Conferência Leste. Mas falando ainda em times intactos, invictos, temos que falar de Oklahoma City Thunder. 7 vitórias e 0 derrotas. Shai Gilgeous-Alexander contra o New Orleans Pelicans nem precisou jogar o último quarto e mesmo assim saiu com 30 pontos de quadra. Isso é inacreditável, realmente aterrorizante a profundidade, a capacidade e a qualidade desses jogadores do time do Oklahoma City Thunder. O time dos Trovões está realmente provocando uma chuva de vitórias nesta NBA. Nossa, essa aqui eu canetei, moleque. Porra! Mas ainda quando o assunto é invencibilidade, tem 2 times que merecem ser ressaltados. O primeiro deles, o Brooklyn Nets, e o segundo deles, New Orleans Pelicans. Eles conseguiram a insana façanha de começar essa temporada 0 vitórias e 6 derrotas. Invictos na arte de perder jogos. E o pior, quando você olha para esses 2 times jogando em quadra, o que parece ruim nos números é pior na prática. Time disfuncional, desorganizado, não tem líder, não tem nada.
Será que estamos diante da primeira vez na história em que duas equipes, ou apenas uma delas, quem sabe, terminará 0-82? Não, isso é bem provável de acontecer porque eles provavelmente vão se enfrentar alguma hora. Mas a realidade é que o Brooklyn Nets está em modo reconstrução total. Resta nós saber quanto tempo o Nick Claxton vai aguentar naquela bagunça. Mano, Michael Porter Jr. aparentemente parece estar bem confortável morando em Nova York. Pelo lado do New Orleans Pelicans, o Zion está no seu melhor shape e também na melhor forma física de toda a sua carreira. E aparentemente esse elenco foi construído pra ele jogar bem. Mas quando você olha esse time em quadra, parece uma bagunça, parece uma festa junina. Primeiro que eles estão colocando o Jeremiah Fears pra jogar mais tempo do que o Jordan Poole. Um cara com pedigree de campeão que seria pra vir pra organizar o time jogar ao lado do Zion, tá ficando mais tempo no banco do que um calouro que tá chegando agora. Então o time está mais preocupado em desenvolver calouros ou em adquirir resultados imediatos? A troca do Jordan Poole foi pra isso, pelo menos ao meu ver. DeJounte Murray vai voltar melhor dessa lesão que foi devastadora na sua carreira, que tirou ele por muito tempo das quadras? Ainda não sabemos. As escolhas de Joe Dumars como GM da franquia, trocar duas escolhas desprotegidas de draft, uma delas do Indiana Pacers, que sem Tyrese Haliburton vai mal nessa temporada, e a outra do próprio New Orleans Pelicans de primeira rodada também, que está no fundo da Conferência Oeste, vai ser uma boa pick. Eu acho que não foi muito inteligente. Trocou duas escolhas top 15 provavelmente de draft de 2026 de uma classe muito recheada por um jogador que nem se encaixa no estilo ao lado de Zion Williamson, que é o Derrick Quinn. De fato, desses dois times, o que tá mais bagunçado com certeza é o New Orleans Pelicans, que eles já tentaram em apenas 6 partidas 22 quintetos diferentes em torno do Zion, e adivinha, nenhum deles funcionou. Chega a ser bizarro. Ainda sobre lesões, vamos voltar a esse tópico. Nosso mano Dylan Harper, a segunda escolha geral do draft de 2025, acabou lesionando a panturrilha num lance na qual ele estava tentando defender uma dunk de Nick Richards. Ele estava tendo uma temporada de calouro sensacional, com uma média de 14,4 pontos, 4,6 rebotes e 4,6 assistências, ganhando uma grande minutagem de 25 minutos por partida. Grande confiança do técnico do Spurs. Agora temos um certo problema lá na franquia do Texas, que antes eles contavam com 2 calouros talentosos para reger o ataque na parte ofensiva com questão armação, e agora eles estão sem De'Aaron Fox, que ainda vai demorar mais um cadinho para retornar. E agora, se essa lesão do Dylan Harper for muito séria, eles vão passar por poucas e boas até que o time esteja 100% completo e pronto para continuar a invencibilidade, quer dizer, para continuar performando bem na Conferência Oeste, que a invencibilidade já foi quebrada. O astro do Philadelphia 76ers, Joel Embiid, foi multado em $50 mil por um gesto obsceno. Durante a derrota, inclusive para o Boston Celtics por 109-108, durante a sexta-feira, o Joel Embiid virou para a torcida e fez um gestinho meticuloso, interessante, intrigante, ao menos é o que posso comentar a respeito. A NBA aproveitou e o penalizou para ele ficar ligeiro, e ele foi em seu Twitter chorar as pitangas dizendo o seguinte: é melhor vocês começarem a multar também os refs, os árbitros, por fazerem o LIUD, o blocking fall, né, os gestos que eles fazem durante apitar as faltas, né, que eles fazem aquele você já deve ter visto o árbitro fazer isso aqui, já que eu também não sou permitido de fazê-lo, #NFL. Pô, esse cara é um brincante, velho. Esse cara é um fanfarrão, velho. O cara meteu a sarrada, meteu o pente, meteu o creu. Ainda tá achando errado os árbitros fazerem aquele gesto que eles fazem com a mão fechada assim na direção da cintura quando é pra marcar uma falta? Enquanto o Joel Embiid faz esse tipo de comemoração aqui, velho. Aí agora que eu lembrei, também durante uma das partidas de derrota aí do New Orleans Pelicans, tivemos um game winner do Sr. Kawhi Leonard, uma bela cesta que faz com que os torcedores, ao menos por alguns segundos, esqueçam do escândalo que aconteceu com a empresa Aspiration. Até agora, a NBA e os Los Angeles Clippers estão brincando de um lugar silencioso e apenas estão ignorando o fato de que nada ainda foi resolvido. O Indiana Pacers assinou um contrato de vários anos com o guard Mac McClung. Os Pacers também têm a ideia de dispensar o center James Wiseman. Quem diria que a segunda pick do draft pelo Golden State Warriors estaria sendo dispensado em 2025, apenas 5 temporadas depois de ser draftado, para criar mais espaço para poder chamar Mac McClung para integrar o time de guards. Por enquanto eles estão assinando um contrato não garantido de várias temporadas, fontes dizem a ESPN. Já que o Indiana Pacers está lidando com múltiplas lesões e precisa preencher o elenco para poder continuar disputando essa temporada. O mais bizarro é que estão fazendo brincadeira com o nosso mano McClung. O rei do Dunk Contest está sendo feito de ping-pong. O 76ers quer ele. Não, taca ele pro Lakers. Não, taca ele pro Orlando. Não, taca ele pro Indiana. Pô, e até agora o cara jogar na NBA que é bom nada. Só na D-League. Sobre o caso dos condenados aí por conta de esquema de gambling, de farsa, de poker, falando sobre Terry Rozier e Chauncey Billups, eles não receberão seus salários. Sim,
assim, aquela regra que basicamente, ou lei, né, que você não é culpado até que se prove ao contrário, não está valendo, já que os seus salários vão ser depositados em uma conta terceirizada da própria NBA. Se eles forem completamente inocentados das suas acusações, eles vão receber tudo o que tem direito. Caso contrário, esse dinheiro vai ficar congelado na mão da NBA. E sobre Terry Rozier e as suas apostas em under, ou seja, que ele ia performar abaixo do esperado naquela sequência de jogos do Charlotte Hornets, a NBA acabou permitindo que a troca acontecesse para o Miami Heat, mesmo sabendo do que estava acontecendo, mesmo estando investigando o Terry Rozier. Agora o Miami Heat saiu como prejudicado, perdendo a escolha de draft, perdendo um jogador, e agora, segundo a própria NBA, eles não tinham nada que estivesse, segundo o Shamsharania, dentro da regulamentação ou dentro da legalidade que pudesse ser feito durante as partidas de 2023 envolvendo o senhor Terry Rozier. E eles fizeram a sua investigação, que segundo a NBA ele estava limpo de todas as acusações feitas anteriormente, mas que eles não tinham provas nem recursos suficientes que somente o FBI poderia ter para poder acusar certamente com provas o senhor Terry Rozier e efetuar a sua prisão como foi acontecido. Fedeu, minha rapaziada, fedeu. E pra encerrar, vamos terminar com um ato heróico. Sim, Giannis Antetokounmpo, o deus grego, também é um homem da lei. Ele evitou de que uma senhorinha fosse assaltada durante a sua visita ao supermercado de Milwaukee. E como resultado, ele chegou para a última partida contra o Sacramento Kings com um olho roxo. E o atleta explicou no final, em uma entrevista, que aquele olho roxo foi por conta que ele tomou a cotovelada do assaltante enquanto ele estava impedindo um assalto. Did you get the black eye today? Well, actually, I was in Pick-a-Save, right? So while I was checking out my grocery, there was this guy that was about to snatch a purse from a lady. So I was like, "Hey, man, what are you doing? Stop!" So I went and grabbed him, and he kind of turned and elbowed me in the eye. But then I grabbed him, put him on the floor, took the purse, gave it to the lady, and then the lady was safe. I paid for her groceries too because she was in shock and stuff. Then, the police came and took the guy. I don't know, took him into custody. So after that, I just went back home, did some treatment and took a nap. Ele também é um homem da lei. Confie no seu potencial, reaja a um assalto. Além de prevenir um assalto, ele não conseguiu prevenir de ser assaltado pela NBA, já que Russell Westbrook grudou no braço do homem, evitando que ele pegasse o rebote para tentar converter uma bola no final do jogo, e com isso, o Sacramento Kings saiu com a vitória por 1 ponto de vantagem apenas para o time do Milwaukee Bucks. Simplesmente bizarro. Não, pera aí que eu lembrei de mais uma aqui antes da gente encerrar o vídeo. Nosso mano Anthony Edwards virou highlight por 2 fatores durante esse período que ele está de 2 semanas de fora, né? Ele ainda vai ser reavaliado para ver se ele pode voltar de lesão em 2 semanas para estar presente nos jogos do Minnesota Timberwolves, mas ele virou highlight 1 por conta da partida contra o Minnesota Timberwolves, na qual o Los Angeles Lakers saiu com a vitória, onde Jake LaRavia fez 27 pontos. Ele perguntou do banco de reserva: quem é o número 12? Ele não conhecia um companheiro de liga chamado Jake LaRavia. E depois, na partida contra o Charlotte Hornets, ele tomou uma falta técnica por estar em pé, por ficar de pé e não estar jogando. Ele tomou a técnica por estar de pé ao lado do coach e não estar jogando. Tem que ficar sentado no banco de reservas. Quem manda é a arbitragem. Acabou a brincadeira. E como que eu já ia me esquecendo, mano? Precisamos falar sobre as notícias realmente importantes, relevantes e de interesse de cunho público. Vinícius Júnior, em sua retomada de relacionamento aí com Virgínia, simplesmente faz um dos pedidos mais cafonas para um cara multimilionário: balões e pétalas de rosa numa cama, batendo de frente com a pizza escrito "Quer namorar comigo?" e com aquele carro de som que você chama pra fazer alguém passar vergonha na porta da própria casa durante um aniversário. Acho que essa nova geração não sabe o que é isso. Você tava lá de boa cantando parabéns pra alguém, do nada chegava um carro de som. Parabéns, Fernanda! Sua mãe mandou dizer que te ama muito e o Robertinho da Casa 3 gostaria de pedir a sua mão em namoro. A final da Libertadores foi definida entre o Flamengo, o meu Menglávio da massa, contra o Palmeiras, o porquinho de São Paulo. Veremos quem vai levar a melhor, mas foram partidas bem interessantes. O Palmeiras ganhou de 4-0, virando um primeiro 3-0 que tinha tomado, velho. Impressionante, enquanto o Flamengo apenas segurou o bom resultado 0-0, já tinha ganhado no jogo 1 com 1-0, e agora 2 times brasileiros estão na final da maior competição sul-americana de futebol. O que eu entendo de futebol? Nada, mas eu torço pro Flamengo. Tamo junto. Pra cima, Mengão. Irmão, Príncipe Williams vai fazer uma participação no Domingão do Hulk. Que?
Simplesmente a notícia que não fez o mínimo sentido. E pra encerrar, Neymar Jr. foi curtir o Halloween fantasiado. Olha que coisa mais interessante, não é mesmo? Samuel senta o cacete no Johnny ao vivo numa luta de boxe e o MC Johnny é proibido de voltar para São Gonçalo, comprando uma residência para sua nova moradia em Xique, Bahia. Mas era isso, minha rapaziada, que tínhamos de notícias relevantes, desinteressantes e desatualizadas sobre a semana 2 aí 3 de NBA que estamos vivendo. Realmente está interessantíssima essa temporada, coisa linda, coisa fina, muita coisa pra falar. Se você gostou do vídeo, já sabe como me apoiar e ficou até aqui, né, também, pô, é tempo, porque eu tô falando aqui há quase meia hora. Se inscreva, ativa o sininho, deixa o like, vai estar me ajudando demais. Se quiser andar dripado, estilosão, com camisetas exclusivas, oversized e limitadas, com estampas da NBA fabricadas e desenvolvidas e programadas de forma supimpa, carinhosa e muito bem embaladas e enviadas pra você pela minha pessoa, acesse o segundo link aqui da descrição, Loja Trash Talk, a loja oficial do seu canal de NBA, que está te entregando um cupom de 20% de desconto. NBA 20, quando você for concluir a sua compra, você pode adquirir qualquer item do site com um descontão, fechou? Então muito obrigado mais uma vez pela sua audiência, pela sua parceria, pela sua amizade. Se quiser ser ainda mais amigo meu, mano, manda um valeu demais, se torne membro do canal. Um forte abraço, obrigado pela audiência, até a próxima e falou!